Bem, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para celebrar a Deus, glorificar o nome de Deus e agradecer, fazendo tudo isso através do estudo do livro de Ageu, apresentando assim a escola bíblica dominical da Igreja Batista de Jerusalém. Bom, nós queremos agradecer ao nosso Deus porque Ele nos permite essa condição de estarmos aqui fazendo mais um dia, todos os domingos, às 9 horas, apresentando estudo, fazendo revezamento aqui com os 3 homens de Deus que se prontificaram a fazer isso, eu e mais 3, que é o Guto, Garrido e Marcos. Então nós vamos hoje estar glorificando o nome de Deus, aprendendo mais de Deus através do profeta Ageu. Bom, nós vamos falar desse profeta Ageu e nós vamos ver aqui o que a gente pode aprender por hoje. Vamos lá, o que veremos hoje? Quem é o autor do livro de Ageu? Quem construiu e reconstruiu o templo? Como o povo reagiu ao ver o templo sendo reconstruído? E qual a mensagem do livro? E por último, o que fica para nós? Isso é um pouco que nós vamos ver hoje nesse estudo do livro de Ageu. Bem, irmãos, o primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão, o rei Salomão. Mas quando Jerusalém foi dominada pelos babilônicos, o templo acabou sendo destruído por um oficial mandado pelo rei Nabucodonosor. Ageu nasceu lá no exílio babilônico. Aos estudos, a gente aprende que aquele exílio babilônico durou muito tempo. Então, passou algumas gerações ali, porque foram longos dias e como naquela época não perdurava muito tempo, então algumas gerações surgiram. E Ageu surgiu justamente nesse exílio babilônico. Ageu foi contemporâneo de Esdras, Neemias e Zacarias. Sua mensagem foi de exortação e motivação a respeito da restauração de Jerusalém e o templo que era chamado o Templo de Salomão, porque foi construído por Salomão, o rei Salomão. No ano 538 a.C., o fundador do Império Persa, que era o monarca Ciro, promulgou o fim do cativeiro dos judeus da Babilônia. Começou a reconstrução de Jerusalém e também do templo, aquele templo que era chamado de Salomão. Os judeus começaram essa reconstrução. Após as reclamações, porque os vizinhos começaram a questionar, houve muitas reclamações, houve empecilho, então causou um grande desmotivação daquele povo que estava construindo esse templo. Isso a gente vê lá no livro de Neemias, no capítulo 1, se os irmãos lerem de 1 até o 5, os irmãos vão ver isso. Aí do foi o que Deus fez? Deus convocou Ageu, que é o profeta que estamos falando. Bom, o governador de Judá era Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Então Deus convocou Ageu para ir a esse povo e pedir autorização e reconstruir, e retomar a construção daquele templo. E aí, a partir daí, começou a reconstrução daquele templo. Os vizinhos começaram a questionar aquelas pessoas. A gente pode dizer assim, os contras. Sempre tem os contras. E às vezes é importante os contras. Mas a gente tem que saber como a gente vai ser contra. Porque eu não tenho obrigação de concordar com tudo que as pessoas dizem. Os irmãos não têm necessidade ou não têm obrigação de concordar com tudo que eu digo. Mas a gente tem que ter fundamento. E se tiver fundamento, esse fundamento for melhor do que o meu, eu aceito. Eu tenho que aceitar. O que não pode é não ter fundamento ou fundamento não ter base nenhuma. Então,
esses vizinhos não tinham isso, porque tinha autorização do rei, do decreto de Ciro, tinha dado um decreto para reconstruir, então eles estavam fazendo isso. Lá em Esdras 6, de 1 a 8, a gente vê muito, lê muito sobre essas informações. Os irmãos depois procuram o livro de Esdras ou de Ageu, e os irmãos vão ver que tem muita referência, tem muitas atividade ou informação contra isso que eu estou falando. Bom, o segundo templo ficou chamado Templo de Zorobabel. Anteriormente era o Templo de Salomão e depois o Templo de Zorobabel. Por quê? Porque Zorobabel que começou, ali autorizou essa construção do templo. Isso aí começou no segundo ano do rei Dario. E essa construção durou 4 anos, terminou no 6º ano do rei. Esse templo durou 500 anos ali. Deus manda Ageu dizer ao povo: quem dentre vós, olha o que está escrito em Ageu 2, de 3 e 4, irmão. Quem dentre vós tenha sobrevivido aquele tempo todo lá, aquele exílio todo, aquela perseguição toda. Aí Deus fala assim: quem dentre vós tem sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é como nada aos vossos olhos? Aí Deus começa a incentivando: ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, e todo esse povo da terra, porque eu sou convosco. Olha o incentivo que Deus começa a dar àquele povo, para o povo voltar a construir esse templo. Aí Deus fala assim: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, e nesse lugar darei a paz. Ageu 2:9. Ao longo do nosso estudo, irmãos, os irmãos vão ver por que essas palavras, por que Deus fala isso com esse povo ali que estava construindo. Porque quando a gente fala aqui Zorobabel e Josué que construindo, claro, ali são os líderes, as pessoas que estão ali, o sumo sacerdote, que era Josué, o rei Zorobabel, que estava ali sempre buscando as informações, as autorizações para que o povo pudesse construir. No templo de Salomão, os irmãos leem aí durante muitas informações da Bíblia, que a Arca da Aliança estava ali, dentro do templo de Salomão. Mas o que aconteceu no exílio babilônico? Foi destruído tudo e, além da Arca da Aliança que estava ali, os utensílios que tinha nesse templo foram retirados. Então, retiraram todos aqueles utensílios e destruíram o templo. Deixaram lá quase de um nada. Zorobabel veio ali para reconstruir, e o Senhor promete que a glória do segundo templo será maior do que a da primeira. Ou seja, a glória desse templo reconstruído, o templo chamado Zorobabel, será maior do que a glória do templo que foi construído anteriormente por Salomão, o templo de Salomão. A reconstrução desse templo fazia parte do plano de Deus. Vejamos por quê. Porque essa reconstrução fazia parte do plano de Deus. Deus não estava interessado em construção de parede. Não é o templo ali em si que Deus quer. Quando eu vou para a igreja, a expressão vamos para a igreja, na realidade nós estamos falando vamos para um local reservado para a gente adorar. Mas eu sou a igreja. Eu vou para um templo, um local que reservaram, ou que nós reservamos, para ali ter comunhão com os irmãos. Nessa comunhão está agradecendo, está louvando, está glorificando o nome de Deus, está aprendendo. Isso, essa comunhão que é o que Deus quer. Então, ali naquele templo que estava sendo reconstruído, Deus não queria simplesmente só que o povo reconstruísse e deixasse lá. Pronto, eu levantei aqui o templo, esse aqui é o altar de Deus, vou deixar aqui e vou embora. Deus quer a nossa vida. Deus estava interessado nessa essência de quem estava ali construindo. Qual era a essência desse que estava construindo? A própria vida. Então Deus estava interessado naquelas pessoas ali. Deus não se interessava por azulejo, por bloco, por pedra, quem quer que seja, o que é que seja ali estava sendo construído. Deus queria o templo para ele habitar. Onde é que ele habita? No templo do Espírito Santo, que sou eu. Então é esse templo que Deus estava interessado. A gente vê ali, irmãos, que as pessoas
começaram a dar prioridade à construção de suas casas. Se os irmãos depois, os irmãos leem, o que aconteceu com o povo no livro de Ageu? Qual a ideia principal, ou qual a mensagem principal, a conclusão que a gente tira ali da construção? Vamos tirar a parte religiosa, espiritual, vamos colocar na construção, na parte material. O que aconteceu com o povo? O que o povo começou a fazer? Quando eles retornaram do exílio, Jerusalém estava destruída, mas aquele material todo, aquele arsenal de pedra, de todo aqueles concreto, aquilo que tinha que dar para construir, eles construíram belíssimas casas. Quem tinha uma casa, se fosse no tempo de hoje, quem tinha uma casa de um quarto e sala, agora construiu uma mansão. 3 quartos com suíte, várias garagens. Estou colocando como fosse no tempo de hoje. Mas quando esse povo chegou para construir o templo ali que Deus tinha mandado, foi o que ele fez? Construiu pequeno. Não estava nem aí. Eu tenho a obrigação de construir. Nossa, se é a minha obrigação, eu vou construir. E construir um templo menor. Aí Deus chega para aqueles homens, quer ver essa casa? Não é bem menor do que a outra? A glória dessa segunda casa vai ser maior do que a segunda casa, do que a primeira casa. Então, irmãos, a prioridade que as pessoas deram foi particular. Eu vou construir a minha casa, mas a casa de Deus, não. A casa de Deus a gente constrói de qualquer jeito. Sabe que tem alguma coisa a ver com os nossos tempos, irmão? Com Jailson? Qual a prioridade que Jailson está dando? Material ou espiritual? A minha prioridade é qual? É servir a Cristo. Estar diante de Deus fazendo a vontade dele ou fazendo a minha vontade? A gente tem que refletir muito nisso. Porque nós, por cultura, por nascença, a gente já dedica muito tempo ao eu, ao nosso eu. A gente estuda, a gente trabalha, a gente tem lazer, a gente dorme, tantas coisas que a gente coloca para as nossas 24 horas, mas a gente nunca teve assim, oficialmente, olha, de tal hora a gente vai glorificar o nome de Deus. A gente sabe que de noite é para dormir, claro, tem exceção, tem. De manhã para tomar café, a gente já nasce com essa estrutura. Meio-dia para almoçar. A gente já nasce com essa estrutura. Mas qual a estrutura mesmo? Fala assim, essa hora é para glorificar o nome de Deus. Não temos. Nós não temos isso. Nós podemos fazer. E graças a Deus muitos fazem isso. Glória a Deus por isso. Mas se for colocar diante de toda a humanidade, poucos os que fazem isso. Esse horário é horário reservado para eu glorificar o nome de Deus. Como é que eu vou glorificar o nome de Deus? Ali eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou ter comunhão com Deus, eu vou interceder pelos outros, eu vou ver como eu posso contribuir com quem está lá no campo missionário, trabalhando. Então essa é a minha parte que eu estou dedicando a Deus. Esse é o meu tempo, vamos colocar assim, o meu dízimo do tempo para Deus. Então nós não temos isso. Então, mas precisamos, nós que já aceitamos Jesus Cristo, precisamos criar esse período e não deixar solto. Hoje eu estou fazendo 10 horas, amanhã eu vou fazer meio-dia, mas depois da manhã não deu tempo de fazer. Tem que dar tempo, porque você não passa um dia sem comer, você não passa um dia sem dormir, então você não passa um dia sem descansar. Então não pode passar um dia também sem tirar um tempo para Deus. Então nossa prioridade tem que ser espiritual. O que as pessoas ali em Jerusalém não estavam fazendo. Estava dando prioridade às coisas materiais. Quando eu aceito Jesus, aí eu venho assim, qual a minha prioridade? O que é que Deus quer? Já que agora eu estou no reino de Deus, qual a minha prioridade em servir a Deus? O que é que eu vou fazer? Qual a minha intenção de trabalhar aqui no reino de Deus? A minha intenção é glorificar o nome de Deus. Quando eu coloco a glorificação do nome de Deus, a exaltação do nome de Deus,
Eu estou colocando, irmãos, que se eu estiver trabalhando, eu estou glorificando o nome de Deus. Se eu estiver dormindo, eu vou glorificar o nome de Deus. Se eu estiver no meu lazer, eu vou glorificar o nome de Deus. Tudo isso, sim, além do momento que eu tenho de comunhão separado com Deus. Jesus explicou isso na oração. Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Jesus falou assim, olha, quando você for orar, chama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu sobrinho, junta todo mundo para orar. Eu tenho que ter um momento a sós com Deus. Claro, é importante a comunhão com a família, sim. É importante, é necessário que tenha comunhão, que todos se juntem para orar, para ler a Bíblia, para discutir a palavra de Deus, para olhar qual a minha condição de crescimento, porque eu tenho que crescer. Todos os dias eu tenho que estar crescendo diante de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, glorificando o nome de Deus e tendo esse conhecimento maior ainda. Ontem foi menor do que hoje, tem que ser assim. Hoje vai ser menor do que amanhã. O meu conhecimento diante de Deus, a minha experiência com Deus. Então, essa é a intenção da gente estar trabalhando no reino de Deus. Eu não posso estar no reino de Deus trabalhando, eu não posso estar aqui querendo me exaltar, achando que isso aqui foi eu que estou fazendo, porque eu sou melhor, porque eu conheço mais. De maneira nenhuma. Eu simplesmente estou aqui hoje, mas amanhã Deus vai escolher um outro para estar, e eu vou estar fazendo um outro trabalho. Eu não posso parar no reino de Deus, mas o trabalho é de Deus. Se esse estudo os irmãos aprenderem alguma coisa, ótimo. Se não aprender, a minha obrigação é fazer, porque é um trabalho de Deus. Eu estou aprendendo. Então, se ninguém aprender nada, eu aprendi. Então, valeu a pena. Porque primeiro tem que ser a mim. Se o Espírito Santo não falar primeiro na minha vida, não vai falar na vida de ninguém. Tenha certeza disso, porque se eu estiver fazendo para me orgulhar, para me exaltar, de maneira nenhuma vai servir para nada esse estudo. Mas quando eu falo, Senhor, eu estou aqui para aprender, para trabalhar no teu reino, aí Deus vai multiplicar o conhecimento, Deus vai orientar os irmãos aquilo que eu não falei, ou aquilo que eu falei não foi suficiente. Esse é o momento, essa é a intenção de a gente trabalhar no reino de Deus. Quando Deus chegou, que mandou mandou Ageu incentivar aquele povo ali, Deus coloca ali aquelas palavras, minha é a prata, meu é o ouro. Por que Deus falou isso? Porque as pessoas estavam achando que era dele. Esse templo aqui eu vou construir de qualquer maneira, mas a minha casa tem que ser boa, a minha condição aqui tem que melhorar, porque agora eu posso construir melhor, eu tenho material aqui suficiente para construir. Eu vou construir logo a minha, porque se não sobrar material, eu já estou com minha casa construída. Deus fala, minha é prata, meu é ouro. Não adianta você guardar dinheiro e não empregar no reino de Deus. Porque eu tenho que pensar no meu futuro, então eu vou guardar R$1 milhão. Depois você morre e não serviu para nada. E o reino de Deus, 3, 4 pessoas foram para o inferno porque você não empregou aquele dinheiro lá, ou não empregou parte daquele dinheiro no reino de Deus. A sua intenção de guardar, de ser seu, deixou de ganhar várias pessoas para Cristo. Então, qual é o meu pensamento? Do dinheiro que eu tenho, eu vou tirar parte e empregar no reino de Deus, para que outras pessoas sejam salvas. Não só para outras pessoas serem salvas, não. É para minha edificação também. O dinheiro que eu emprego no reino de Deus serve para minha edificação, porque pessoas estão ali cooperando com o reino de Deus, trabalhando na casa de Deus. Pessoas estão ali buscando tirar as pessoas da sarjeta, aquelas que viriam me roubar, que viriam me dar um tiro, elas saíram da sarjeta, agora estão sendo meus irmãos. Então, quando eu contribuo com o reino de Deus, eu estou cooperando comigo mesmo. Outra expressão que Deus colocou, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha Deus, as referências todas que Deus está colocando para aquele templo. Aí o que acontece? Por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus entrou pelas portas daquele templo e na sua morte, o véu desse templo se rasgou de alto a baixo. Foi nesse templo aí que foi reconstruído por Zorobabel. Então, às vezes nós não temos a percepção do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Nós estamos plantando, mas a gente não sabe quando é que vai nascer, quando é que vai produzir, ou se não vai produzir. A minha obrigação é plantar. Aquelas pessoas estavam ali reconstruindo aquele templo, e naquele templo ali, Deus estava falando, olha, daqui um dia
eu vou estar passando por aí, eu vou estar sofrendo, vocês vão ver a glória de Deus, que essa glória desse segundo templo é maior do que a primeira. A primeira, o templo de Salomão, tinha a Arca da Aliança. Agora o templo está tendo Jesus ali, passando por ali, naquele sofrimento todo. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e que Deus nos ajude a estar buscando cada dia mais oferecer o melhor para Ele. Muito obrigado a todos e que nós possamos aprender e deixar que o Espírito Santo faça a obra da nossa vida, completando o incompleto que existe em nós. Um beijo no coração de todos.